Damos as boas-vindas aos irmãos, às irmãs, todos os que vieram celebrar nesta manhã, culto de louvor, de adoração a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Amém. Vamos ficar em pé em adoração a nosso Deus. Aleluia. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem no seu louvor na Assembleia dos Santos. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Cantemos. Existem jovens que querem ser ajudados e não sabem para onde ir. E nós perguntamos: Senhor, quem é o meu próximo? Há velhos cansados e sem esperança. E nós perguntamos: Senhor, quem é o meu próximo? Oremos todos juntos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, perdoa a tua igreja, sua riqueza entre os pobres, seu medo entre os injustos, sua covardia entre os oprimidos. Perdoa nossa falta
Pai. Temos agora uns momentos de oração e confissão de pecados em silêncio. Irmãos, irmãs, recebamos da parte de Deus, da parte da sua graça em Cristo, essa declaração de perdão, que é para todos nós que confessamos o nosso pecado com um coração sincero. Deus nos alcança para abraçarmos e para livrarmos de nossos pecados. Creiamos com todo o nosso coração nas boas novas do Evangelho. Em Jesus Cristo estamos perdoados. Em Jesus Cristo estamos perdoados. Graças sejam dadas a Deus pelo seu grande amor, que em Cristo nos perdoa e nos salva. Nós vamos responder a essa graça de Deus cantando, louvando ao Senhor com o cântico 75 do nosso inário. Vamos ficar de pé? É o cântico 75. O céu exulta contente, aleluia. Filhos
o Lucas e o Eduardo. O Benjamin, o Lucas e o Eduardo representam todas as crianças da igreja, as crianças das nossas famílias, das nossas casas, todas as crianças do mundo. E é sempre bom a gente lembrar, né, que Jesus Cristo disse que o reino de Deus, o reino do céu, é das crianças. E quem quiser entrar nesse reino tem que ficar parecido com as crianças. Então nós vamos agradecer a Deus por essas crianças que estão aqui conosco, pedir que o Senhor as abençoe, que o Senhor continue cuidando delas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, agradecidos por esta manhã tão boa, tão especial, quando estamos aqui na tua casa. Abençoa, Senhor, o Benjamin, o Lucas e o Eduardo, que nesta manhã representam todas as crianças da igreja, todas as crianças das nossas famílias. Que eles sejam felizes, que eles continuem crescendo, se desenvolvendo debaixo da tua boa mão, da tua graça, do teu grande amor. Com essas crianças, Senhor, alcança todas as demais crianças, todas as crianças do mundo, e que nós, adultos, nós, igreja, possamos ser sempre acolhedores para as crianças. Ó Deus, ajuda-nos a darmos um bom testemunho como igreja, sendo sempre cuidadosos, amorosos e favorecendo uma infância feliz, e que essas crianças possam cada vez mais aprender a tua palavra, crescer no conhecimento e na amizade de Jesus Cristo. É a nossa oração nesta manhã, pedindo a tua bênção sobre elas e sobre todos nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Que Deus as abençoe. Agora elas podem voltar aí com as suas famílias.
e depois da leitura cantaremos a quarta estrofe do cântico. Ele me mostrou ainda isso. O Senhor, com o prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor me diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Palavras do Senhor. Leitura alternada do Salmo 82. Vamos ficar de pé. O texto está transcrito na nossa ordem litúrgica. Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses ele julga. Até quando julgarão justamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorro os fracos e os
nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Vamos agora à leitura do Evangelho de Lucas, no 10º capítulo, dos versos 25 ao 37. Lucas 10, 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você lê a lei? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-o e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Quinta estrofe.
da diaconisa e da ação social da Igreja, dia 9 de julho. No dia 9 de julho de 1866 foram ordenados os primeiros diáconos brasileiros. Tal data pioneira foi escolhida pelos presbiterianos independentes para homenagem aos oficiais do diaconato. É por esse motivo que hoje o nosso culto, a nossa liturgia, estão voltados para o tema da diaconia, o tema do serviço. Esta liturgia se inspira no modelo do manual do culto da nossa igreja para o Dia Nacional de Diaconia. Providencialmente, o lecionário, aquele sistema de leituras bíblicas que nós utilizamos aqui na nossa igreja, sistema este que oferece os textos do Antigo e do Novo Testamentos para cada domingo, hoje, providencialmente, o lecionário nos apresenta neste domingo trechos das Sagradas Escrituras que têm como foco a prática da justiça, a prática do amor ao próximo, temas estes que são assim tão caros para o ministério diaconal da Igreja. Especialmente tomamos para a nossa reflexão nesta hora a parábola muito famosa contada por nosso Senhor Jesus Cristo, relatada apenas no Evangelho de Lucas. Jesus, o diácono por excelência. Jesus nos ensina nesta manhã sobre o que significa verdadeiramente diaconia. O que significa ser uma igreja diaconal. O texto lido no Evangelho começa com a narração de uma cena inusitada. Um intérprete da lei, um perito da lei judaica, pergunta a Jesus sobre o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. O intérprete da lei é um mestre, um perito, um doutor da lei, um religioso especialista no assunto, ele é um teólogo. Por outro lado, do ponto de vista formal, Jesus não era um mestre reconhecido pela instituição judaica. Jesus não era escriba, Jesus não era um fariseu, Jesus não era um doutor da lei. Ao contrário, Jesus era considerado um leigo judeu. E aqui está o inusitado da cena. O que é que um leigo pode responder, pode ensinar para um teólogo formado, estudado e reconhecido sobre o caminho para a vida eterna? Existe um detalhe que nós não podemos deixar escapar. O versículo 20 diz exatamente o seguinte: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta do mestre da lei não era uma pergunta sincera, inocente. Não. Na realidade, o intérprete da lei, com tal pergunta, queria pôr Jesus à prova. Era uma armadilha. É bem certo que o teólogo judeu sabia muito bem a resposta para a sua pergunta.
Ele estava apenas querendo ver como é que Jesus ia responder. Apesar de não possuir diplomas ou títulos reconhecidos pelas instituições dos judeus, ainda assim, Jesus era indiscutivelmente um grande mestre. Ele sabia que falava como um expert na lei judaica. Então ele entra por esse caminho, é o caminho da lei, e pergunta para o mestre, o intérprete da lei, o que é que está escrito na lei? Como é que você a entende? Como é que você a interpreta? Agora nós estamos no campo da especialidade daquele teólogo judeu, a lei. E ele responde com brilhantismo à pergunta de Jesus. Isso daí eu sei. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Perfeito. Nota 10 para a resposta do intérprete da lei. Jesus confirma: você respondeu corretamente. Parabéns. Mas é aqui que começam os problemas. É aqui que começam os problemas para o teólogo judeu. Ao elogiar a sua resposta, Jesus diz ainda: faça isto e você viverá. É como se Jesus dissesse para ele o seguinte: você conhece a lei, você conhece muito bem a teoria, a lei do amor, você conhece, é só colocá-la em prática. Pelo que podemos perceber pelo texto, o mestre da lei encontra aqui uma dificuldade. Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Eis aí, irmãos, irmãs, eis aí a primeira lição que nós precisamos relembrar nesta manhã. Para Jesus não basta conhecer a teoria, é preciso aplicá-la na prática. Especialmente hoje, quando o tema aqui para a nossa reflexão é a diaconia, nós precisamos ter em mente o verdadeiro diácono, a verdadeira diaconisa é aquela pessoa que conhece a lei do amor. A lei do amor, na teoria, sim, mas que a coloca em prática na sua vida cotidiana. É essa a resposta de Jesus para aquele intérprete da lei. Você respondeu corretamente: faça isto, e você viverá. Faça isto. Não basta conhecer intelectualmente, é preciso fazer. Faça isso e você viverá. É interessante que o intérprete da lei, querendo justificar-se diante de Jesus, ele não pergunta sobre Deus. Quem é o meu Deus? Não. Querendo desculpar-se, ele pergunta, tão somente pergunta pelo próximo. Quem é o meu próximo? Parece claro que, para aquele especialista da lei, amar a Deus não é um problema. Mas, amar o próximo, aí a coisa já começa a complicar um pouco. Ele não pergunta: quem é Deus para eu amar? Não, ele pergunta: quem é o próximo? Amar a Deus não é um problema. Amar o próximo já é um pouco mais difícil. Quem é meu próximo? Motivado pela pergunta do teólogo judeu, o mestre Jesus passa a contar uma história, como era do feitio de Jesus.
Trata-se da famosa parábola que a tradição consagrou como título, O Bom Samaritano. Essa parábola, uma verdadeira pérola, uma preciosidade dentre os ensinos de Jesus, ela se encontra apenas no Evangelho de Lucas e relata uma cena comum naqueles dias. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Jesus fala aqui de um homem anônimo, certamente um judeu, pois vem de Jerusalém. Esse judeu desce de Jerusalém para Jericó por uma estrada de aproximadamente 27 quilômetros. Há informações de que a referida estrada era, naquela época de Jesus, muito mal afamada, lugar de assaltos. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele judeu anônimo. Foi vítima de ladrões na estrada rumo a Jericó. Os salteadores, não sabemos quantos eram, eles agem com crueldade. Eles não se contentam em roubar aquele que vem pela estrada, mas batem nele, espancam-no, deixam-no ferido à beira da morte, caído na estrada. Pois bem, a parábola, a história foi introduzida, mas é agora que a lição vai começar para valer. Agora a lição vai começar. Atendemos para os personagens que vão entrar na história. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo e foram embora. As duas figuras que entram na história são o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita eram pessoas muito religiosas. O sacerdote e o levita eram pessoas muito ligadas ao templo de Jerusalém. O sacerdote e o levita estavam intimamente associados, relacionados com o culto a Deus. O sacerdote era um líder espiritual importante. Ele era o intermediário entre o povo e Deus. Era o responsável por apresentar a Deus as ofertas trazidas, os sacrifícios trazidos pelo povo no altar do templo. O levita, por sua vez, era também uma pessoa totalmente dedicada ao trabalho de Deus no santuário. Havia naqueles dias de Jesus levitas cantores, levitas instrumentistas, levitas faxineiros do templo, levitas policiais, guardas do templo. Eram pessoas que trabalhavam no serviço religioso. O sacerdote e o levita eram pessoas muito religiosas, muito crentes, muito dedicadas a Deus. Todavia, na parábola de Jesus, surpreendentemente, existe apenas uma mesma expressão utilizada para falar do comportamento de ambos. E a expressão é a seguinte: vendo-o, passou de largo. Ao descerem por aquele lugar, primeiro o sacerdote, depois o levita, os dois
vêm. Os dois vêm, o judeu anônimo, caído, ferido, abandonado no meio do caminho, semi-morto, mas ainda assim, apesar de verem, passaram de largo e foram embora sem fazer nada. Eis aí, irmãos, irmãs, a segunda lição que precisamos relembrar aqui nesta manhã. Para Jesus, não basta amar a Deus, é preciso amar o próximo também. Hoje, nesta manhã, quando o tema aqui para a nossa reflexão é a diaconia, nós precisamos ter isso em mente. O verdadeiro diácono, a verdadeira diaconisa, é aquela pessoa que ama a Deus sem esquecer do próximo, no seu cotidiano, na sua vida diária. O sacerdote e o levita, é claro, certamente amavam a Deus, mas ainda assim, vendo o seu próximo no meio do caminho, passaram de largo, ignoraram completamente o seu próximo em necessidade. Se a parábola de Jesus terminasse aqui, nós já teríamos importantes lições para a nossa vida espiritual. No entanto, a história continua para um desfecho extraordinário e inesperado. Após a descida do sacerdote e do levita, agora, pela lógica, era de se esperar que Jesus inserisse na história a descida de um outro personagem. Seria o judeu comum. Já desceram por ali o sacerdote e o levita, o clero já passou, agora é a vez do leigo. No entanto, Jesus reserva uma surpresa para o final. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Tendo passado os clérigos, agora de fato é um leigo que entra em cena. Mas, surpreendentemente, não se trata de um leigo judeu, mas de um odioso samaritano. Aliás, não se sabe bem o que tal samaritano faz na estrada de Jerusalém para Jericó, pois samaritanos e judeus não se dão, não se misturam. Samaritanos são odiados, desprezados pelos judeus e vice-versa. Judeus também são odiados e desprezados por samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos um povo de sangue misturado, raça misturada, homens pagãos, gentios. Todavia, não há nenhuma dúvida de que o protagonista desta parábola, o herói dessa história, é um samaritano e não um judeu. A título de comparação, basta lembrar o que a parábola diz a respeito dos judeus. O sacerdote e o levita
Ela diz apenas que eles, vendo seu irmão caído no chão, semi-morto, passaram de largo. Por outro lado, ao comentar o comportamento do samaritano, Jesus insere na história uma riqueza de detalhes. Fala do seu olhar cheio de compaixão, fala dos cuidados para com os ferimentos daquele homem anônimo, vinho para desinfetar o ferimento, óleo para aliviar a dor. Fala dos cuidados com a hospedagem daquele desconhecido. Ele o carregou em seus braços, o carregou em seu animal, ele investiu o seu dinheiro pagando uma hospedaria. E o mais bonito de tudo isso é que o samaritano, ao se aproximar daquele desconhecido, não tratou de averiguar primeiro se aquele estranho caído no caminho, se era também um samaritano como ele, ou se era um judeu que deveria ficar abandonado. Ele simplesmente acudiu em sua necessidade. Aqui é muito útil recordar a pergunta feita pelo intérprete da lei a Jesus: quem é o meu próximo? De acordo com as interpretações das antigas leis dos judeus, o próximo era apenas alguém que pertencesse ao mesmo povo. O próximo de um judeu é outro judeu. E tão somente isso. Era essa a interpretação naqueles dias. Naqueles tempos, um judeu não considerava seu irmão, seu próximo, seu semelhante, seu companheiro, alguém que não fosse filho de Abraão, um israelita. Naqueles tempos, um judeu não considerava seu próximo alguém que tivesse uma raça, uma cor, uma crença, uma condição social diferente da sua. Logo, por exemplo, um samaritano não era considerado próximo por um judeu. Portanto, a pergunta do mestre da lei a Jesus, quem é o meu próximo? Ela significa o seguinte: até onde vai a minha obrigação de amar? Basta amar o meu semelhante, um outro judeu? Ou eu preciso ir além? Quem é o meu próximo? Quem é que eu tenho que amar, afinal de contas? Para o teólogo judeu, amar a Deus não era problema, mas amar o próximo implicava em dificuldades. A esta pergunta do intérprete da lei, quem é o meu próximo? Jesus responde com outra pergunta: qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Eis aí, irmãos e irmãs, a terceira lição que nós precisamos relembrar nesta manhã. Para Jesus, o nosso próximo é qualquer pessoa que precise de nós. Especialmente hoje, quando o tema para a nossa reflexão aqui é a diaconia, nós precisamos ter em mente: o verdadeiro diácono, a verdadeira diaconisa é aquela pessoa que reconhece o seu próximo, é aquela pessoa misericordiosa, sensível para as necessidades do outro, seja esse outro quem ele for. É o meu irmão, é a minha irmã. Eu quero encerrar aqui a nossa reflexão nesta manhã
E quero convidar os irmãos e as irmãs, para quem estiver aí com o seu inário, abrir o inário no hino, no cântico 308. Eu quero pedir a atenção dos irmãos e das irmãs para a letra desse cântico, cântico 308. Como é uma música, eu vou cantar. Se alguém conhecer, pode cantar junto. Mas prestem atenção na letra. A letra é mais importante do que a música. Eu vou cantar, mas prestem atenção na letra. Quem quiser cantar, pode cantar junto. A Rosa vai nos ajudar aí tocando a música. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras da calçada, e a gente quando vê apressa o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto, e vive mendigando um subemprego, e a gente quando vê diz é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo e está doente, e vive atrás das grades da cadeira, e nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e nascimento, mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto, e vive nos imundos benefícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Entre nós está e nós o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo e quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras.
A letra desse cântico do nosso Hilário é chocante e talvez até fira a sensibilidade de alguns irmãos e irmãs aqui. Onde já se viu? Onde já se viu falar que Jesus passa fome, não tem casa, dorme na calçada, é analfabeto, desempregado, está preso, doente, vive no meretriz? Onde já se viu? Contudo, por mais chocante e escandaloso que possa parecer, é exatamente isso que está escrito na Bíblia, no Evangelho. Mateus capítulo 25, versos 44 e 45. Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Diáconos, diaconisas, igreja, cristãos, somos todos chamados a um grande desafio. É o desafio de reconhecer a face de Jesus no rosto do nosso próximo. Temos o grande desafio de enxergar a Cristo Jesus naquelas pessoas que mais precisam. E esta, é claro, não é uma tarefa fácil para a maioria de nós. Portanto, irmãos, irmãs, busquemos a força de Deus para a realização deste serviço. Aprendamos com o bom samaritano, aprendamos com Jesus, o diácono maior, o diácono por excelência. Esforcemos-nos por sermos uma igreja diaconal que aplica a teoria do Evangelho, a lei do amor, na prática. Aplica a teoria na prática. Uma igreja que ama a Deus, sim, mas sem deixar de amar o próximo. Uma igreja que reconhece em todas as pessoas, sobretudo nas mais necessitadas, a face de Jesus, o seu Senhor. É difícil. Que o Senhor assim nos ajude. Amém. Amém. Este é o momento de intercessão, momento de súplica, quando colocamos diante de Deus, o Senhor, as nossas maiores necessidades. Eu abro aqui o espaço, a oportunidade, se algum irmão ou irmã tem algum motivo especial de oração, algum pedido, alguma súplica, alguma intercessão a fazer. Esse é um momento oportuno, se a igreja quiser compartilhar um pedido especial de oração. Amanhã eu vou fazer exame de catarata. Vamos orar então pelo nosso irmão Aristides, cuidando aí da sua saúde. Vai passar um tempo de consulta, visando
vamos orar pelo Aristides. Mais algum irmão, irmã, tem algum pedido especial, algum motivo especial de oração? Eu quero apresentar um motivo especial nesta manhã. A nossa irmã diaconisa Cláudia Scalesi não passou muito bem nos últimos dias com diabetes, né? Ela é diabética, o índice da glicemia estava bastante alterado, ela precisou ser internada ontem e desenvolveu uma bactéria no pé que evoluiu assim muito rapidamente. E agora pela manhã, a Cláudia, provavelmente, né, pela manhã, não sabemos exatamente o horário, a Cláudia deve passar por uma cirurgia no pé para retirada, né, daquele material que está mais comprometido. Então nós vamos orar aqui nesta manhã pela diaconisa Cláudia Scalesi. Eu falei com ela pela manhã, né, já oramos juntos pelo telefone e ela pede a oração da igreja também. Vamos nos lembrar da Cláudia, que está hospitalizada e que vai passar por cirurgia. Nós vamos guardar alguns instantes aqui, alguns momentos para oração silenciosa de intercessão e de súplica. Lembrando que aqui no nosso boletim nós temos uma lista muito grande de pedidos de oração, a maior parte por questão de saúde. Então, vamos orar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão viajando, enfim, oremos pela igreja, oremos pela missão da igreja, pela missão diaconal da igreja. Em silêncio por alguns instantes. Ouve, Senhor, a oração da tua igreja. Ouve, Senhor, a súplica, a intercessão do teu povo. Tu que és Deus Todo-Poderoso, mas também todo amoroso. Sê propício a nós que somos pecadores. Ajuda-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, alcança-nos com a tua graça, com o teu amor, com a tua proteção, com o teu livramento. Tu conheces as nossas maiores necessidades, sabes daquilo que nós precisamos mais neste momento. A ti, Senhor, nós entregamos todos esses motivos, todos esses pedidos, tudo aquilo que foi verbalizado, aquilo que está no nosso boletim e aquilo que não foi declarado, que não foi dito, mas que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de nós. Oramos pelo nosso irmão Aristides, oramos pela nossa irmã diaconisa Cláudia Scalesi, oramos por aqueles que estão viajando, oramos por aqueles que estão doentes, oramos por aqueles que estão enlutados, oramos por aqueles que estão mais necessitados da tua graça, da tua intervenção. E de forma especial, neste dia, nós oramos pelo ministério diaconal da nossa igreja. Intercedemos por diáconos, diaconisas e por toda a igreja,
Toda a igreja precisa ser diaconal. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sairmos da teoria e irmos para a prática da lei no amor. Ajuda-nos, Senhor, a que não somente amemos a Ti com toda a força, coração, alma, entendimento, mas que na mesma medida, com a mesma paixão, amemos também o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos no nosso irmão, na nossa irmã, naqueles que estão perto de nós, naqueles que talvez até sejam desconhecidos, aqueles que estão mais necessitados. Ajuda-nos a enxergarmos neles a face do Senhor Jesus. Que a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar o hino 151, encerrando aqui esse momento de intercessão. Hino 151. Temos realizado as nossas ofertas, dedicado ofertas, transferido diretamente para a conta bancária da igreja, as ofertas e os dízimos. E aqui no momento do ofertório do culto, nós temos agradecido a Deus pela sua providência e temos dedicado, consagrado ao Senhor aquilo que já foi transferido, aquilo que já foi depositado durante a semana. Mais do que dedicação e consagração do dinheiro, é a dedicação e a consagração da nossa vida, do nosso coração, dos nossos dons, dos nossos talentos para o Senhor. Então esse é um momento especial de ofertório, gratidão e consagração a Deus. Nós vamos entoar a primeira e a segunda estrofes do hino 222, hino de gratidão ao Senhor, graças pelos muitos frutos. Vamos cantar a primeira e a segunda estrofes, depois vamos orar dedicando a Deus as nossas ofertas, agradecendo ao Senhor pela sua graça. Vamos ficar de pé. Hino 222, a primeira e a segunda estrofes. Graças pelos muitos frutos da
graças ao Senhor. Como fazemos também nesta hora, se algum irmão ou irmã tem algum motivo especial de gratidão e quer agradecer a Deus nesse momento, essa também é a hora oportuna para apresentar a Deus o louvor, a ação de graças. Graças a Deus. Vamos orar pela escola, pela missão, pela educação e também pelo descanso, claro, nesse momento de férias. Mais algum motivo especial de gratidão? Vamos agradecer pela aniversariante da igreja nessa semana, a nossa irmã diaconisa Márcia Martino. Vamos agradecer ao Deus da vida. Oremos. Santo Deus, Pai bondoso, Deus de graça, Deus de providência, nós te louvamos agradecidos pelo dom da vida, pela dádiva da saúde, te agradecemos pelo trabalho, te agradecemos pelas escolas, te agradecemos também pelas férias, te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, te agradecemos pela nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, por tantas dádivas. Nós te agradecemos pela tua providência. As tuas misericórdias têm se renovado sobre cada um de nós, sobre as nossas casas e sobre a nossa comunidade de fé a cada manhã. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso pastor e nada daquilo que é mais importante tem faltado para nós. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, o nosso coração no teu altar, o nosso sacrifício de louvor. Recebe também, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E transforma, Senhor, tudo isso para a maior honra e glória do Teu nome. Multiplica esses recursos, esses dons, esses talentos no meio da Tua igreja, para que aqui haja sempre abundância. E com essa abundância de recursos, nós possamos atender aqueles que mais precisam, possamos ir ao encontro de forma diaconal ao encontro daqueles que mais carecem. Ó Deus, de forma toda especial neste dia, nós te damos graças pelos diáconos, pelas diaconisas da nossa igreja, aqueles que exercem o seu ministério nesta comunidade, estão em atividade nesse serviço. Também oramos por diáconos e diaconisas em disponibilidade, uma vez eleitos e ordenados, são diáconos e diaconisas para sempre. Que todos esses oficiais, ó Deus, em atividade, em disponibilidade, todos eles sejam para a igreja, para o teu povo, um exemplo, uma referência, que eles possam nos desafiar, que eles possam nos estimular, nos impulsionar para que, como igreja, como comunidade de fé, comunidade cristã, sejamos sensíveis às dores, aos sofrimentos e às necessidades do nosso próximo. Abençoa, Senhor, o ministério diaconal desta igreja. Nós oramos assim, tudo dedicando, consagrando ao Senhor e agradecidos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar a última estrofe do hino. O rei
refeição espiritual que Ele mesmo preparou para nós nesta manhã. A mesa do Senhor, o convite é dele também. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz com Deus, com a Igreja, todos os que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, são convidados, são chamados, são bem-vindos a esta mesa de comunhão. Nós vamos proceder da mesma forma como o Senhor Jesus procedeu naquela última Páscoa com seus discípulos, antes de partir o pão e de distribuir o cálice. O Senhor Jesus rendeu graças ao Pai, Ele abençoou os alimentos e depois disso Ele partiu, distribuiu e eles comeram e beberam daquela comunhão. Assim também nós faremos agora. Eu os convido mais uma vez para que curvemos as nossas cabeças em oração. Louvado seja, Senhor, Tu és o nosso Deus, Deus soberano, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. E ainda que sejas um Deus assim tão grande, tão santo, tão maravilhoso, Tu nos chamaste, Tu nos convidaste a cada um de nós para fazermos parte da Tua Igreja, do Teu povo e assentarmos contigo, com o Senhor Jesus, nesta mesa de comunhão. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos convida para participarmos da Tua Igreja, tomarmos parte no banquete triunfal do Teu reino. Ó Deus, recebe a nossa gratidão pelo ministério de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador. Nós te damos graças porque o Senhor Jesus veio a este mundo. Ele nasceu entre nós. Ele viveu entre nós. Ele nos ensinou a maneira certa de viver. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, no madeiro. Ele entregou o seu corpo, ali derramou o seu precioso sangue para a remissão dos nossos pecados. Nós te damos graças, ó Deus, pela morte salvadora de Jesus Cristo, mas também porque, uma vez sepultado, o Senhor Jesus não permaneceu no sepulcro, Ele ressuscitou ao terceiro dia, dando a cada um de nós a esperança de ressurreição e de vida eterna. Ele subiu ao céu, abrindo para nós a porta do céu. Ele está à tua direita, ó Pai, donde intercede por nós e donde há de vir, e há de vir para julgar os vivos e os mortos, para instaurar plenamente o seu reino de paz, de justiça, de fraternidade, reino eterno, que a Tua Palavra proclama e que esta mesa de comunhão também anuncia. Ó Senhor, envia agora sobre nós o Teu Espírito Santo, para que sejamos todos nós o corpo de Cristo, irmãos e irmãs, membros uns dos outros, em comunhão, e que o Teu Espírito Santo esteja também sobre esta mesa, para que o pão seja mais do que massa, o cálice seja mais do que bebida, sejam para nós o alimento espiritual, a comunhão no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Toda honra, todo louvor, toda glória te sejam dados, ó Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, como fizemos agora. Ele ofereceu este pão pelo partido e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele distribuiu, deu aos discípulos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos, façam isto em minha memória todas as vezes que dele beber. Nesta hora nós vamos participar com alegria, com fé e com esperança da Santa Ceia do Senhor. Os presbíteros da Igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia. Os irmãos e as irmãs devem segurar esses elementos consigo até que todos sejam servidos. Depois que todos forem servidos, nós participaremos juntos como um só corpo em Cristo Jesus. Enquanto fazemos a distribuição, nós vamos cantar o hino 265, cântico 265 do Hilário. Declaremos o ouvido, não
todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com a Igreja. Obrigado, Senhor, por esta hora bendita, santa, em que nos reunimos como igreja ao redor da Tua Palavra, ao redor desta mesa, anunciando, proclamando e antecipando o Teu reino, a festa do Teu reino de amor, de justiça, de paz, onde ninguém ficará com fome. Obrigado, Senhor. Ainda pecadores, o Senhor nos julga dignos de participarmos da festa do Teu reino. Muito obrigado. Agora que vamos sair daqui do templo, ajuda-nos a permanecermos contigo nesta comunhão, dando bom testemunho do Evangelho, praticando a lei do amor. E a nossa oração, agradecidos por Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração, agora que ouvimos a palavra do Senhor e participamos da comunhão desta mesa. Nós vamos saudar o irmão, a irmã, com a paz do Senhor, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos nos cumprimentar sem esquecer aqueles que nos visitam. Esteja no nosso coração, esteja na nossa vida, esteja no nosso lar, na nossa casa, onde quer que o Senhor nos leve nesta semana, ali onde Ele nos colocar, ali sejamos portadores dessa paz. Nós vamos entoar o hino final, a primeira e a segunda estrofe do hino 309. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Vamos ficar de pé, 309, a primeira e a segunda estrofes. Dirigentes fazendo de Cristo
estaremos a partir de agora? A serviço da manutenção ou a serviço da transformação da realidade? A serviço do egoísmo que acumula ou a serviço do amor que repara? A serviço do ódio que divide ou a serviço da paz que reconcilia? A serviço da ofensa que humilha ou a serviço do perdão que promove? Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve harmonia. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor sobre vocês, irmãos e irmãs, levante o seu rosto e dê a sua paz. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder, a consolação do Espírito Santo repouse sobre vocês, sobre esta igreja, sobre diáconos, diaconisas, sobre todos os irmãos, todas as irmãs, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Nossa gratidão a Deus pela presença, pela participação dos irmãos e das irmãs aqui nesta manhã, aqui no templo da igreja. De forma especial, dou aqui as boas-vindas, a acolhida para a família da Vanessa, que veio com os seus filhos e também com a sua mãe. Como que é o nome da senhora? Maria, Dona Maria. Muito obrigado, Dona Maria. Ficamos felizes com a sua visita aqui nesta manhã, junto com a Vanessa, com o Lucas e o Eduardo. Que Deus abençoe vocês. Esperamos que a senhora tenha se sentido muito bem aqui no nosso meio. As portas da igreja estão abertas para a senhora e da sua família. Também aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook, pela rede social da igreja, que participam conosco à distância, que Deus também os abençoe. Eu espero que numa próxima oportunidade vocês possam estar conosco aqui no templo, presencialmente, para participarem da celebração. Não vamos deixar
deixar os boletins aí nos bancos, eles têm informações importantes para a vida da igreja. O presbítero Fábio estava me mostrando aqui, nós recebemos agora a informação da presbítera Patrícia que a sua irmã, a diaconisa Cláudia, entrou no centro cirúrgico, para passar pela cirurgia. Então vamos estar em oração desde já, para que a cirurgia seja bem sucedida e que em breve, no decorrer desse dia, nós tenhamos boa notícia a respeito desse procedimento cirúrgico. Eu quero informar os irmãos, as irmãs, que a partir de amanhã, dia 11, eu saio 10 dias, período sabático, 10 dias de férias junto com a minha família. Peço as orações da igreja. São 10 dias, vai passar rapidinho, eu sei, mas é importante, É importante também sair um pouco, descansar um pouco. Eu peço a oração da igreja por esse período de férias. Por causa da minha ausência, nós estamos suspendendo, está entrando em recesso aquelas reuniões semanais de estudo bíblico e de oração, as reuniões virtuais. Nesta semana e na próxima estarão em recesso. No próximo domingo estará conosco aqui o reverendo Marcelo, bem conhecido da igreja, amigo da igreja. O reverendo Marcelo está presente para conduzir o culto junto com os presbíteros da igreja. Ele vai pregar a palavra de Deus e ministrar a Santa Ceia do Senhor nessa oportunidade, no próximo domingo, dia 17. Então eu faço aqui um apelo especial aos membros da igreja, aos irmãos e às irmãs. Nós sabemos que em julho muita gente viaja, está de férias, mas aqueles que não estiverem viajando, aqueles que não estiverem fora da cidade, não estiverem de férias, que venham participar da celebração, vamos prestigiar o pastor visitante. Nós somos os anfitriões, vamos prestigiar aquele que virá aqui para servir a igreja pela palavra e pelo sacramento. Tá bom? Combinado? Aqueles que não estiverem viajando, venham participar do culto. É isso. Vamos todos na paz do Senhor. O Senhor